Genésio Soares de Arruda, ou como ficou conhecido, só Genésio Arruda mesmo. Foi um ator, cantor, humorista e diretor brasileiro que teve uma importância gigantesca em todo o cenário artístico brasileiro e que hoje em dia está basicamente esquecido. Mas afinal, quem foi Genésio e como foi sua vida artística? Bem, isso você vai descobrir no documentário. Sou do sertão, sou chamado caipira, aqui ninguém mais se atira com fama. Genésio era filho de Maria Carolina Soares de Arruda e de Bento Soares de Arruda. O pai de Genésio era um famoso comerciante da área e era de uma família que teve uma grande importância na fundação da cidade de São Carlos, e era lá que eles viviam. Mas, no período de 1895 até 1898, ano em que nasceu Genésio, o Brasil sofria uma grande epidemia da febre amarela. E por causa disso, muitos moradores de São Carlos saíam desesperados, correndo, fugindo da doença. E em uma dessas fugas, o casal acabou parando em Campinas. E foi lá que nasceu Genésio, em 28 de maio de 1898. Apesar disso, não ficaram por lá muito tempo e voltaram rapidamente para São Carlos. Não se tem muitas informações sobre esse período da vida de Genésio, mas desde criança Genésio já interpretava seu personagem caipira. Ele fazia cirquinhos na sua casa, chamava familiares, amigos e divertia a todos interpretando o caipira. Por volta de 1915 ou 16, Genésio começou a atuar no Parque Neri, que também é conhecido como Parque do Bonde, em uma companhia infantil chamada Grupo Infantil Crisântemos. Ele atuava, cantava, recitava poemas e já estava até se apresentando em outras cidades com um grupo, e desde lá atuando como caipira. Sua principal inspiração foi Sebastião Arruda. Sim, eles tinham o mesmo sobrenome e até hoje algumas fontes dizem que eles eram irmãos. Informação completamente falsa e que já foi até desmentida pelo próprio Genésio em algumas entrevistas antigas. Patrício Sebastião Arruda nasceu em Jundiaí em 1877 e se tem pouquíssima informação sobre ele, mas ele foi um dos ou até o primeiro a levar o caipira para o teatro brasileiro. Ficou muito famoso no teatro interpretando o caipira e também levou o personagem para o cinema, atuando em 3 filmes, sendo o mais famoso deles Coisas Nossas, de 1931, que contava com vários artistas brasileiros famosos da época e foi o primeiro filme brasileiro com som direto, que hoje em dia encontra-se perdido. Além de Genésio, Sebastião influenciou muito no personagem de Mazzaropi. Bom, Sebastião Arruda realmente foi muito importante na vida de Mazzaropi e para a vida dos atores em geral, que trabalhavam com o gênero comédia de costumes, que era muito comum no início do século XX, pois a comédia de costumes era interligada com uma coisa mais enraizada com o povo brasileiro, com o caipira em geral, que sempre mostrava aquele contraponto entre o campo e a cidade. Então Mazzaropi fez muito disso em seus filmes, mostrando que as coisas boas vinham do campo e as coisas ruins vinham da cidade. Exemplo disso é o filme Candinho. Na época da Revolução Constitucionalista, em 1932, a trupe do Sebastião Arruda foi para Taubaté e Mazzaropi viu no palco Sebastião Arruda junto com o grande folclorista Cornélio Pires. E a partir daquele momento ele decidiu o que faria da sua vida, ou seja, trabalhar no teatro com um personagem caipira. E Mazzaropi sempre disse nas entrevistas que, na época que ele estava formando o seu Jeca, ele saiu fazer shows pelo interior de São Paulo para lapidar o seu personagem, e ele dizia essa seguinte frase: saí Sebastião, voltei Mazzaropi. Pois Sebastião Arruda era um jeito mais pacato, mais matreiro, só com a forma do olhar, de falar poucas palavras, faziam as pessoas rirem. Ao contrário de Genésio Arruda, que era bem caricato, mais forçado, com mais maquiagem na cara. E Mazzaropi não gostava muito disso, preferia mais Sebastião Arruda. É só reparar o filme Jeca Tatu, que aquele filme consagrou e eternizou o Jeca do Mazzaropi, que ele se baseou principalmente no caipira de Sebastião Arruda.
E isso já foi provado em todos esses livros aqui atrás de biografia do Mazzaropi. Sebastião Arruda também fez cinema, gravou 3 filmes, mas se perderam no tempo. Não sobrou nem fragmentos desses filmes. Quando veio a crise do teatro, o público estava preferindo mais as comédias modernas, o cinema. Então Sebastião Arruda não esmoreceu, comprou um pavilhão de emergência para ele, montou seu espetáculo e saiu excursionar por São Paulo fazendo seu show, até o seu falecimento em 1941. E no início de carreira, Mazzaropi fez a mesma coisa, montou um pavilhão igualzinho Sebastião Arruda. Em 1921, Genésio patrocinava e dirigia um grupo de artistas amadores em Jundiaí. Nesse período de transição entre o amador e profissional, Genésio atuou em circos e teatros. Nesse período, atuou na peça O Campeão de Futebol, que mais tarde se tornaria filme. Também nessa época, quando jovem, Genésio trabalhou como telegrafista da Companhia Paulista e finalmente começou a atuar profissionalmente por volta de 1923 ou 24 na peça O Caipira de Tinguara. Nesse período, Genésio começou a ser conhecido e respeitado em toda a cena artística paulista, inclusive em São Carlos, onde ele era sempre anunciado com muito respeito pelos jornais da época. Relatos dizem que Genésio sempre ia de carro para as apresentações, uma baratinha amarela. O curioso é que ele nem sabia dirigir. Ele tinha um motorista todo uniformizado, até com um chapeuzinho que levava ele para os locais. Já em 1925, Genésio decidiu experimentar uma grande novidade que estava chegando no Brasil na época, o rádio, e a sua estreia foi na Rádio Educadora Paulista, onde contava piadas caipiras enquanto ganhava um cachê de R$20 mil por atuação. Após essa passagem pela rádio, Genésio trabalhou em muitas outras, como na Rádio Bandeirantes, na Rádio Mairinque Veiga do Rio de Janeiro, na década de 40, onde foi a sua passagem mais marcante pela rádio. Lá ele recebeu o apelido de Voz de Camurça. E lá ele tinha um programa diário de 5 minutos às 19 horas, onde ele cantava, contava histórias e etc. Também assinou o contrato com a Rádio Record em São Paulo, em 1945, após voltar do Rio de Janeiro. Lá ele fez o programa Sítio do Bicho de Pé. No fim dos anos 30, ele teve um programa na Rádio Tupi de São Paulo e também trabalhou para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E nos anos 50 ele teve um programa de rádio chamado A Hora dos Municípios. Genésio também trabalhou na Rádio Pan-Americana e na Rádio Cruzeiro do Sul, do Rio de Janeiro. Em uma entrevista, Genésio disse que não gostava muito da rádio, já que no teatro ele tinha a reação imediata do público. Já na rádio, não, era muito solitário. E é como diz o ditado, né? Os aplausos do público são o combustível do artista. Voltando ao teatro, agora entraremos em um período de grande produtividade na carreira de Genésio, seu auge no teatro, e tudo ocorreu em 1928. Nesse ano surgiu o Teatro Moulin Bleu, uma certa paródia do Moulin Rouge de Paris. O teatro ficava no subterrâneo do Palacete Santa Helena, na Praça da Sé. E adivinha quem era o principal comediante do teatro? Isso mesmo, Genésio Arruda. Porém, dessa vez, ele não estava sozinho. Ele estava com uma dupla, Tom Bill. E afinal, quem é Tom Bill? A verdade é que ninguém sabe direito. Quase não se tem informações sobre ele. Mas se sabe que ele era um italiano, ou descendente de italianos. Isso podemos identificar em alguns discos que Bill gravou. Ele parece ser fluente em italiano e até tem certa dificuldade para falar português. É isso, amigo Nicola. Minha mulher dorme num quarto e eu durmo noutro. É formidável. É uma asneira. Eu não aprecio esta separação, não. Marido e mulher devem viver unidos toda a vida, juntinho. Os dois devem estar bem abraçados no mesmo varal. Além de que ele gravou alguns discos em italiano, mas nem os jornais da época sabiam dizer o que ele era. Apenas um jornal sanou a minha dúvida. Ele diz que Tom Bill se chamava Loris Giraldi e até brinca, um italiano com nome francês e apelido em inglês, além de ter feito a carreira no Brasil, né? Não se sabe em que ano Bill chegou aqui, mas ele chegou com a companhia de variedade South American Tour. Bill fazia de tudo. Cantava, atuava, escrevia, era mecânico, trabalhava na parte financeira e provavelmente muito mais coisas que nunca vamos saber. Ele era uma espécie de escada para o Genésio. Enquanto o Genésio fazia o caipira esperto que sempre se dava bem,
O Bill era o italiano bobão que sempre se dava mal e acompanhava o caipira. Aparentemente trabalhou junto com o Genésio até 1935. Depois disso, Bill trabalhou no circo, escrevendo diversos números para o palhaço Piolim, que foi um dos palhaços mais importantes do Brasil. Bill também chegou a trabalhar em algumas rádios, como na Rádio de São Paulo, mas não se tem informações sobre isso. Não sabemos nem quando Tom Bill nasceu. O único site que menciona o ano de seu nascimento é o IMDb, que diz que ele nasceu em 1900. Mas o site também fala que ele nasceu em São Paulo, o que sabemos que não é verdade. Então não dá para confiar muito. Além de que não tem nem mês, nem data e nem a data que ele morreu. Então fica esse grande mistério. Encontrar qualquer coisa concreta sobre Tom Bill é realmente quase impossível. Voltando ao Morning Blue, os anúncios da época dizem que os espetáculos eram impróprios para mulheres e crianças, e não é por menos, pois o teatro dizia mostrar o nu artístico parisiense, que consistia em desfiles das cantoras do local com pouca roupa, enquanto se intercalavam com os números de comédia de Tom e Genésio. Música, humor e nudez, era tudo que o Morning Blue tinha para oferecer. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Até que em 1931, o Morning Blue se tornou Moinho do Jeca. E em 1932 trocou de endereço, foi para a Rua Rodrigo Silva, perto da Praça João Mendes. Todos os jornais anunciaram com fervor a estreia do novo Moinho do Jeca. Afinal, já era um sucesso nessa época. Genésio estava no auge, era amado no Moinho do Jeca, além de ter participado de alguns filmes que o tornaram ainda mais popular. Mas falaremos dos filmes já já. Nesse período também aconteceu algo muito importante na carreira de Genésio, a gravação de seu primeiro disco. De um lado tínhamos a música Vai Santinha e do outro a música Odalisca. Foi também um dos primeiros discos do gênero caipira, e mais tarde as músicas fariam parte da trilha sonora do filme Acabaram-se os Otários. Uma coisa bem legal que eu consegui para mostrar aqui no documentário foi a partitura original da música Vai Santinha, de 1929. E bem, temos a partitura e a letra da música, né? Algumas peças encenadas por Genésio e Bill na época no Morning Blue foram censuradas por serem muito pesadas. No total foram 5 peças censuradas. E você imagine que se hoje em dia comediantes sofrem com a censura, na década de 20 e 30 era bem pior. Um dos atos muito comuns nas peças do Morning Blue era ter o Genésio vestido de mulher. No fim da época de ouro do Moinho do Jeca, Genésio fez grande sucesso em São Carlos, com a peça O Severo, em 1936. E nesse ano de 1936 também aconteceu algo interessante na carreira de Genésio. Ele participou de um evento promovido pelo jornal Gazeta Infantil, no Carnaval de 1936. Era uma espécie de homenagem às crianças. Foram passados desenhos animados, curtas de comédia internacionais como os de Charlie Chaplin, Buster Keaton, e Genésio interpretou algumas peças. Uma delas foi Rasguei Minha Fantasia, e Genésio também recebeu uma medalha por sua participação no evento. Agora vamos para os anos 40, e nessa época a censura veio mais forte, e as apresentações com o conhecido nu artístico diminuíram muito. Estavam sob constante vigilância do governo, além dos teatros terem sofrido muito na década de 40, por estarem virando cinemas. Foi a época de crise do teatro brasileiro. E é aí que se dá início ao nosso próximo tópico da carreira de Genésio, o cinema. O primeiro filme de Genésio foi Vocação Irresistível, de 1924. Ele estrelou junto com Tom Bill e Lully Málaga. É estranho que ele fez esse filme logo depois de ter se tornado ator profissional, além de ter atuado com Tom Bill, que viria a ser sua dupla muito tempo depois. O filme conta a história de uma moça que canta muito bem, mas não é acreditada por ninguém. Então um caipira, que é seu amigo, paga um dono de um cabaré para que deixe ela cantar. O caipira é apaixonado por ela, mas tem que se contentar em apenas ser seu amigo. O curioso é que em uma entrevista, Genésio disse que o primeiro filme que ele estrelou na vida foi Acabaram-se os Otários, de 1929. E é dele que vamos falar agora. A nossa história começa em 1927, com o lançamento do filme estadunidense O Cantor de Jazz, que foi o primeiro filme sonoro de todo o mundo.
mas que só seria lançada no Brasil 2 anos depois, em 1929. E é aí que nossa história começa de verdade. E tudo começa com a conversa entre o diretor Luiz de Barros e João Antônio Bruno, que era o diretor das empresas cinematográficas reunidas. Eles estavam conversando sobre aquele cinema sonoro que tinha acabado de surgir na época. E Luiz de Barros disse, só na brincadeira mesmo, que iria fazer um filme sonoro. E quando Bruno lhe perguntou como se chamaria o filme, Luiz disse: "Acabaram-se os otários", só pra zoar mais ainda com a cara dele de novo. No fim, Luiz saiu com o negócio feito e data marcada para o lançamento do que se tornaria o primeiro filme brasileiro sonoro. Acabaram-se os otários. Então, Luiz de Barros desenvolveu, junto com Tom Bill, o aparelho SyncroCinex, que sincronizava som e imagem. Enquanto os Estados Unidos tinham o Vitaphone, nós tínhamos o SyncroCinex. O filme foi parcialmente falado e era gravado da seguinte maneira: o cantor era gravado fazendo os movimentos labiais de alguma música em um disco pré-gravado, e depois som e imagem eram sincronizados. Já outras cenas eram acompanhadas apenas por música sem sincronia. O cinema, no meu tempo era o cinema mudo, ainda não era o cinema falado. Mas o Lulu de Barros, que depois teve a Cinédia do Rio, ele tinha o Moulin Bleu na Praça da Sé, e eu fiz uma temporada lá, fiz um contrato de um mês, fiquei 2 meses, agradei bastante. Então ele quis fazer um filme falado, mas de falado não tinha nada, só tinha eu cantando. Então ele falou comigo que queria fazer esse filme, se eu trabalharia no filme. Eu disse, mas fazer o quê? Eu sou ator ou não sou ator? Não, você vai cantar umas músicas de sucesso, aquela coisa toda. E me explicou como ia fazer. Se você não vai cantar, você vai só movimentar, fazer dublagem, que agora chama-se dublagem, né? E acertamos, eu fiz. Cantei Bem TV e Triste Caboclo. Fomos filmar num sítio lá em Santo Amaro, eu e Genésio Arruda. E trabalharam outros artistas também. Mas ele preparou um alto-falante e uma vitrola. Então José Del Picchio, o irmão do grande poeta Menotti Del Picchio, era o operador. Ele, com a máquina, me apanhava, eu dublando, mas com violão, né? Fazendo dublagem. Então o disco tocava, o alto-falante, eu via o disco tocar, então eu fazia. Bem TV, não me venha espiar. Mas só o movimento. Mas também houveram discos feitos especialmente para o filme, com diálogos e até músicas. No elenco tínhamos Rina Weiss e Dina Bianchi como as Vamps, Vicente Caiafa como o Grilo, o policial, Paraguaçu cantando algumas músicas de seu repertório, Tom Bill como Xixilo Spicafuco e, claro, Genésio Arruda como Bentinho Samambaia. No filme, Bentinho sai do interior de Pinduraçaia para a cidade grande, junto com Xixilo. Lá os dois são enganados por um meliante que os finge ter vendido um bonde. O Grilo, o policial, acha que os caipiras que eram os golpistas, e os persegue. Os caipiras são levados para um cabaré pelas Vamps. Lá perdem tudo o que restava do seu dinheiro e voltam para o interior, mas não antes de serem pegos pelo Grilo. E em 2 de agosto de 1929, o filme estreou em São Paulo. Foi amplamente divulgado nos jornais da época e não deu outra. Sucesso imediato, recorde de bilheteria. Na primeira semana de estreia do filme no Cine Santa Helena, 35 mil pessoas foram assisti-lo. Quando estreou o filme no Santa Helena, foi um sucesso de arromba. 3 sessões por dia. Precisaram pôr a polícia porque quebraram as colunas lá na sala de espera. Tanta gente queria entrar. As críticas paulistas exaltaram o filme e entenderam a proposta inovadora para a época e a história despretensiosa. Mas, quando o filme era exibido em alguma sala, era preciso levar também o aparelho SyncroCinex, então era feita uma espécie de turnê com o aparelho e os rolos do filme para o filme poder ser exibido em outros locais. Em 26 de setembro do mesmo ano, o filme foi lançado no Rio de Janeiro. Também foi um sucesso, o público adorou, mas a crítica julgou o sincronismo do filme.
diferente das críticas paulistas que ressaltavam o ótimo funcionamento do aparelho Syncrocinex. Após o lançamento do filme, foram comercializados discos com a trilha sonora do filme, cantada por Genésio Arruda e Paraguaçu. Escutem só as músicas do Genésio. Amor é conto vigário, eu não vou mais nesse barco, pois deixei de ser otário. A mulher é um busca-pé que corre como serpente. Quanto mais se foge dela, mais ela corre atrás da gente. Quanto tempo minha vida se acabou, se partiu, se pintou. Minha alma hoje até desmaia, quando em sonho feito pendura a saia. Eu também tive um amor, e hoje somente está dor. Pois a santa despertar foi antes de casar. A trilha incluía também as músicas Vai Santinha e Odalisca, gravadas por Genésio anteriormente. Algumas músicas da trilha sonora do filme foram relançadas um tempo depois. Eu também consegui a partitura original de 1929 da música tema do filme do Acabaram-se os Otários, que é a Deixei de Ser Otário. Então temos a partitura, de piano e temos a letra da música, assim como na da Vai Santinha. Apenas 2 registros em vídeo de Acabaram-se os Otários se salvaram. O primeiro se encontra no filme Cômicos e Mais Cômicos, de 1971, que é uma homenagem ao cinema brasileiro de comédia. Fiquem com a cena do filme em que tal trecho aparece. Genésio Arruda e Tom Bill. Sim, eles vão mesmo criar um gênero. Vão ficar na história do cinema brasileiro. Genésio Arruda e Tom Bill. Esses dois vão criar um gênero. Opa! Vão se tornar inesquecíveis também no cinema. Mesmo porque as crianças já os conhecem nos picadeiros dos circos ambulantes. As crianças e os adultos também. Já o outro trecho foi exibido no programa Os Mágicos, de 1980, na TVE Rio de Janeiro. E em 2019 foi feita uma reconstituição do filme pelos professores da Universidade Federal Fluminense. Essa reconstituição foi até exibida em alguns festivais internacionais. O próximo filme estrelado por Genésio foi Uma Encrenca no Olimpo, mas provavelmente esse filme nunca chegou a ser lançado, já que Genésio nunca mencionou ele em entrevistas posteriores. Contava com Genésio e Tom Bill no elenco, foi dirigido por Luiz de Barros e simultaneamente produzido com Acabaram-se os Otários. Também era sonoro e feito com o aparelho Syncrocinex, e isso é tudo que se sabe. Ainda em 1929, a dupla Genésio e Bill gravaram com o Syncrocinex um curta sonoro para acompanhar as sessões de Acabaram-se os Otários, que se chamava O Amor Não Traz Vantagens. Já em 1930, a dupla Genésio e Bill participaram de alguns curtas sonoros feitos com o Syncrocinex. Foram eles Lua de Mel, que acompanhava as sessões de Messalina, outro filme sonoro dirigido por Luiz de Barros, e Minha Mulher Me Deixou, que era apenas uma cena de Acabaram-se os Otários que foi fragmentada e lançada como esse curta completamente novo. Na cena, Tom Bill perseguia loucamente uma galinha com uma arma, e quando finalmente conseguia matá-la, ele a depenava como se estivesse fazendo a barba com a gilete. Em 1930, Genésio também estrelou um filme novo feito com o Syncrocinex, e foi O Babão,
O filme era uma paródia do filme americano O Pagão, de 1929, que foi um grande sucesso no Brasil. Já a versão brasileira tinha a dupla Genésio e Bill no elenco novamente. Genésio interpretava Zé Babão e Bill era o vilão do filme, um italiano chamado Don Chipola. Rina Weiss, que havia participado de Acabar nos Seus Otários, interpretava Lili. J. Nicolau era o capitão do barco e Luli Málaga interpretou Conchita. Sabemos a história do filme graças a uma matéria especial feita sobre ele na revista O Cruzeiro, de 1931. Um caipira chamado Zé Babão vive despreocupadamente às sombras de seus bananais. Seu coração pertence a Conchita, que sempre passava pelos bananais, ficava à beira do rio. Em noites de luar, o caipira cantava para poder esquecer seu amor. Um dia, um comerciante italiano o encontra e quer comprar seu bananal. Esse comerciante é Don Chipola. Logo, Dom também se apaixona por Conchita. Dom pergunta a ela quem é o dono de todos aqueles bananais, e ela o leva até a casa de Zé. Logo, Dom percebe que pode se apoderar de tudo aquilo se simular um casamento com Conchita. No dia do casamento, Lili, que ama Zé Babão, avisa ele sobre o tal casamento. Zé vai até lá e sequestra Conchita para salvá-la. Mas antes disso, Zé tinha tentado mudar de vida para merecer mais Conchita. Vendeu o bananal, juntou um dinheiro, mas não conseguiu viver assim. Então volta à sua antiga vida. Porém, agora que havia salvado Conchita, Zé Babão queria se vingar de Don Chipola, que ainda estava na festa de casamento, até dar um grito: "A noiva fugiu!". Dom encontra Conchita e a leva até um de seus barcos. Zé vê aquilo de longe e vai desesperado em direção ao barco. Ele usa uma nova roupa, uma roupa chique. Dom ameaça Conchita com um chicote, até que Zé pula em suas costas de forma heróica e começa a porrada. Zé está em clara desvantagem, até que um marujo o ajuda. Depois disso, uma tempestade ameaça o barco. Zé e Conchita saltam do barco para a terra. Ambos felizes saem dali correndo, até que tropeçam e caem enquanto Zé canta "E foi assim que comecei a ser feliz". Quanto à trilha sonora do filme, não temos muita coisa, mas Genésio canta a música Danela, de Ari Barroso. Esta mulher há muito tempo me provoca. Canela, canela. É perigosa, fala mais que patachoca. Canela, canela. Além da música citada no fim da sinopse, que não sabemos o nome, Tom Bill canta uma música italiana chamada Mare Chiaro. As músicas ficaram a cargo do maestro Chico Bororó. Não se tem nenhum registro dessas gravações feitas exclusivamente para o filme. Vale citar que alguns jornais anunciaram o filme como o primeiro filme sonoro brasileiro, o que sabemos que é mentira, mas o filme foi realmente o primeiro filme sonoro brasileiro exibido em São Carlos, já que Acabaram os Otários só chegou depois por aquelas bandas. Luiz de Barros disse que produziu O Babão em 21 dias e custou apenas 21 contos de réis, e depois de concluído foi vendido ao programa Matarazzo por 600 contos. E é claro que O Babão foi um sucesso, apesar de não ter se saído tão bem quanto Acabaram os Otários. Ainda em 1930, Genésio atuou no filme Canções Brasileiras, junto com Tom Bill e Vicente Caiafa. Esse filme se tratava de uma comédia musical. A crítica disse que o filme estava bem sincronizado, porém mal fotografado, além de falar de um tal cantor misterioso que aparece no filme. Tudo indica que se tratava de Paraguaçu, que havia atuado em Acabaram os Otários, além de ser amigo pessoal de Genésio. Quanto a esse filme, não se tem mais informações. Ainda em 1930, a dupla Genésio e Bill gravou outros 2 curtas dirigidos por Luiz de Barros, feito com Synchron Cinex, que foi o Tom Bill brigou com a namorada e Sobe o Armário. Segundo Luiz de Barros, nesse último aí, o Genésio e o Vicente Caiafa quase morrem de tanto subir e descer um armário que vai se quebrando aos poucos. Já em 1931, Genésio atuou em O Campeão de Futebol. Esse filme começou a ser idealizado ainda em 1929, com o nome de Alma de Caboclo. Não se tem muitas informações sobre essa fase. Apesar disso, a produção do filme só se deu início realmente em fevereiro de 1931. Os jornais da época já anunciavam o início da produção e até comparavam Genésio a Charles Chaplin e Buster Keaton, grandes astros da comédia americana. E esse filme representa um grande marco na carreira de Genésio no cinema, pois foi o primeiro e único filme que ele dirigiu, com a assistência de Paulo Ferreira.
Apesar de Victor Del Picchia ter sido mencionado como diretor em alguns anúncios, ele foi o diretor e técnico de laboratório, responsável pela sonorização do filme. Depois desse filme, fizemos Campeão de Futebol, fizemos Coisas Nossas. Campeão de Futebol, mesmo dublagem. Agora, Coisas Nossas já foi com Vitafone, disco 33. Genésio fez questão de escolher um elenco de verdadeiros artistas. Uma das primeiras a serem escaladas foi Otília Amorim, no papel de Mulata Macumba. O jornalista Francisco Sá atuou como Zé Tramela, o fogueteiro. Genésio Arruda Júnior, filho de Genésio Arruda, me mandou algumas fotos de jornais da época anunciando o filme, e uma dessas fotos mostra uma foto do ator Francisco Sá, que interpretou o Zé Tramela, e o comediante Aguiar interpretou o barbeiro. Quanto a Genésio, interpretou o personagem Zezinho. Uma das últimas atrizes a serem escaladas foi a que interpretaria a personagem feminina principal do filme, a professora. A primeira atriz escolhida foi Griseta Moreno, mas por algum motivo, no final a personagem foi interpretada por N. Fortes. Não se sabe por que Griseta abandonou o papel. O ator Paulo Ferreira fez o galã principal do filme. Nino Nelo e Olga Oliveira também atuaram no filme, além das participações especiais, como Paraguaçu, o cantor, que cantou a música Saudade de Alguém. O futebol foi justamente Saudade de Alguém. É uma serenata, há uma cena de serenata e eu canto Saudade de Alguém. Quando o pensamento voa, vem a dor que nos magoa, vem pungir o coração. E a saudade é tão pungente, vem ferir a toda gente que conserva uma paixão. E os jogadores de futebol famosíssimos na época: Tufi, Friedrich, Formiga e Ministrinho. A história do filme foi escrita por Menotti Del Picchia e era a seguinte: Zezinho é um morador do interior de Pito Aceso. Ele é motorista e fãzaço de futebol. Ele está apaixonado pela professora do local, que deixa todos os homens da cidade loucamente apaixonados. Zezinho faz de tudo para mostrar que é o melhor partido para a professora, recorre até à magia negra, e como plano final para conquistar a professora, ele decide mostrar que é um verdadeiro campeão de futebol. No futebol trabalhei eu, Genésio Arruda, o Ministrinho, o Tufi, o goleiro falecido também, e Federach, no campeão de futebol. Não, jogaram. Houve um jogo de futebol, então o Tufi era o goleiro, o Genésio era atacante. Na hora que chutou, escapou o sapatão dele. E o Tufi pegou o sapato, no cheirado, desmaiou. Nessa tal cena de magia negra, Zezinho se consulta com um pai de santo e temos até algumas danças e músicas indígenas mostradas na cena. Vale citar que o filme foi todo sonorizado com o sistema Parlophone e gravado em discos da Columbia, os melhores em qualidade daquela época. O filme foi lançado em 3 de outubro de 1931 e é claro que foi um gigantesco sucesso. Foi até melhor do que Acabaram-se os Otários. O público amou e, por incrível que pareça, a crítica também. Todas dizem que o filme era hilário e muito divertido, além de que alguns jornais o anunciam como o melhor filme brasileiro, o que é até engraçado, já que o filme Limite foi lançado no mesmo ano e é considerado o melhor filme brasileiro até hoje em dia. Mas jamais saberemos como era o campeão de futebol, pois o filme está perdido. Vale lembrar que algumas fontes citam Tom Bill no elenco e também a dupla de cantores e comediantes Jararaca e Ratinho, que também fizeram muito sucesso no cinema. Porém, isso não é confirmado. A única confirmação que eu pude encontrar de Tom Bill realmente ter participado do filme foi de uma foto de jornal que me foi enviada pelo filho de Genésio Arruda, o Genésio Arruda Júnior. Na foto podemos ver Tom Bill, Genésio e a equipe do filme.
Além de que o jornal diz que Bugrinha de Macedo que interpretaria a personagem feminina principal do filme, no caso Rosinha, a professora, mas sabemos que quem a interpretou foi outra atriz. Em entrevistas, Genésio falou que O Campeão de Futebol foi o melhor filme que atuou em sua carreira. Em 1933, Genésio atuou em O Carnaval Cantado de 1933, no Rio de Janeiro. Sim, esse é o nome do filme, bem criativo, né? Ele foi o primeiro filme brasileiro sonorizado pelo sistema Movietone. O filme foi lançado no dia 1 de março de 1933. Genésio atuou com Alda Garrido, onde fazem cenas de comédias intercaladas pelos números musicais carnavalescos. Em 1933, Genésio também atuaria em um filme dirigido por Tom Bill, mas esse filme nunca chegou a acontecer. Vale citar que na revista Cinearte de 1940 foram publicadas 2 imagens de um filme cancelado de Genésio e Bill. Pode ser que sejam fotos desse filme cancelado de 33, jamais saberemos. Uma curiosidade interessante é que em 1930 foi lançado o filme As Armas. Quando Plínio Ferraz estava escrevendo o filme, ele escreveu um personagem exclusivamente para o Genésio Arruda. Esse personagem era o Pé de Vento. Mas infelizmente Genésio não pôde atuar no filme e Américo de Freitas o substituiu. O curioso é que ele tinha trabalhado com Genésio em São Carlos, na fase amadora de Genésio. Depois disso, Genésio focou no teatro além de suas participações frequentes na rádio. E Genésio também começou com uma banda caipira que se apresentava em alguns teatros, mas falaremos disso mais tarde. Genésio só atuaria de novo em um filme 8 anos depois, em 1941, no filme O Dia é Nosso. A volta de Genésio foi amplamente divulgada nos jornais da época. Esse novo filme era uma superprodução feito pela Cinédia, o maior estúdio cinematográfico brasileiro daquela época. Genésio interpretou o caipira Guarabira, que foi inspirado em uma pessoa real. Quando o roteirista do filme estava em Maceió, reparou em um caipira que todos conheciam e que era sempre bem recebido por todos, pois ele sabia da vida de todo mundo e sempre dava certas indiretas da vida de todos, um fofoqueiro profissional. Assim é também o personagem de Genésio. Bom dia para todos! Ué, não pagam nada não, não paga? Fazer o quê? Então você vê seu patrão chegar, não vem ver o que ele quer, que isso? Cala a boca, vagabundo! Ora, manda sua avó calar primeiro. Vem cá fora que eu te ensino. Tá pensando que eu tenho medo de barriga grande? Outra grande estrela que contracenou com Genésio nesse filme foi Oscarito, que anos mais tarde se tornaria o ator mais conhecido e amado do cinema brasileiro. Ele e Genésio eram amigos pessoais de longa data e Oscarito chegou até a trabalhar em algumas peças na Companhia Teatral de Genésio no fim dos anos 30. As gravações se iniciaram em outubro de 1940 e em janeiro de 1941 já estavam sendo gravadas as últimas cenas do filme. O Mário Campos tá pesado. Tem encrenca com a polícia na hora de meter a mão nos covos. O filme foi lançado em 20 de agosto de 1941 e foi um sucesso mediano. Algumas críticas disseram que o filme era mal escrito e não fazia sentido, e apenas a atuação de Genésio salvava o filme, pois aquele seu personagem parecia muito natural, e essa era a real intenção de Genésio, já que, como é perceptível, ele não usava toda aquela maquiagem como era de costume. Não gostaram nem da atuação de Oscarito, que interpretava um galã. E afinal, sobre o que é o filme? Bem, tudo gira em torno de um bilhete premiado, que tem a mesma numeração de uma placa de um carro que sofreu uma batida, e a busca dos cidadãos do pequeno vilarejo para saber quem é que o tem. Depois disso, Genésio some do cinema novamente, até que os jornais de julho de 1951 anunciam que Genésio estaria voltando aos cinemas com um filme chamado A Sombra de uma Cruz.
O filme seria uma comédia de mistério, e dá até para perceber que Genésio veste uma roupa diferente nas fotos do filme, uma espécie de detetive caipira. Mas nos anúncios feitos a partir de outubro de 1951, anunciam o filme com o nome de O Mistério do Campo Santo. Não sabemos nada sobre a história do filme e quase nada sobre o elenco. A atriz Daisy Silveira atuou no filme como a personagem feminina principal, e o ator Plínio Camargo foi o galã principal do filme. Genésio interpretou um personagem chamado Valdemar de Moraes. O filme foi produzido pela Rossi Filmes e dirigido por Rafael Falco Filho. Um jornal de fevereiro de 1952 cita que o filme ainda estava em produção e seria lançado em breve, mas aparentemente o filme nunca foi lançado, não se sabe nem se ele chegou a ser terminado. Genésio só voltaria a atuar no cinema novamente em 1955, no filme Carnaval em Lá Maior. O filme foi um verdadeiro sucesso e contava com vários atores e cantores muito famosos daquela época, como Walter Dávila, o palhaço Arrelia e a dupla de comédia Alvarenga e Ranchinho. Genésio fez uma participação com seu personagem caipira. O filme foi restaurado em 2014 pela Maristela Filmes, e depois disso foi relançado na Cinemateca Brasileira, e às vezes é até exibido em canais como na TV Cultura. Genésio só voltaria a atuar no cinema 5 anos depois, em 3 filmes, com um grande astro cômico brasileiro da época, Mazzaropi. O primeiro filme dele em que Genésio atuou foi Zé do Periquito, de 1960, onde Genésio atua como um maestro. Os integrantes de sua banda caipira também aparecem. O outro filme, ainda em 1960, foi As Aventuras de Pedro Malazarte, em que Genésio interpreta um caipira bobo que é enganado pelo Pedro. E em 1961, Genésio estrelou seu último filme com Mazzaropi e o último filme de sua carreira, Tristeza do Jeca. Genésio interpretou o Coronel Policarpo, um coronel que andava sempre dormindo. O filme foi um dos mais bem-sucedidos da carreira de Mazzaropi e foi o mais premiado filme de sua carreira. Inclusive, rendeu um prêmio Saci de melhor ator coadjuvante para Genésio. Prêmio que os familiares guardam com muito carinho até hoje. Esse filme foi o primeiro filme colorido da carreira de Mazzaropi e o único colorido da carreira de Genésio. Genésio também atuou na televisão. Ele foi para o Rio para participar da inauguração da TV Tupi, junto com outros artistas, isso em 1950. Genésio também teve um programa na TV Tupi com a dupla de cantores e comediantes Alvarenga e Ranchinho. A mulher me deixou miserável, miserável. Uai, que negócio de miserável? Ué, a mulher não deixou? Deixou. É miserável mesmo, ué. Ah, é. A mulher me deixou miserável, miserável. Atuou também com a cantora e vedete francesa Joséphine Baker, que se encantou pelo sorriso do caipira e quis levá-la a Paris, porém Genésio negou. Genésio também teve um programa na TV Record com Cascatinha e Inhana, todas as quartas-feiras às 10h30, além de suas várias apresentações na TV com sua bandinha. Agora vamos para algumas curiosidades da carreira de Genésio. Bem, a primeira é que em 1988 Genésio fundou uma companhia teatral. Em 1942, o pintor José J. Ferreira fez uma exposição artística e um dos quadros mostrava a figura de Genésio Arruda. Além de que foi feito um concurso de caricaturistas e quem fizesse a melhor caricatura de Genésio ganharia um prêmio em dinheiro. Já nos anos 50, Genésio lançou o livro Musa Cabocla. Era um livro de poesias de comédia. Esse livro é muito raro hoje em dia. Além de que Genésio também fez algumas propagandas para o Guaraná nessa época. Além disso, por volta de 1952, aconteceu algo bem curioso. Genésio voltou a se apresentar no Moinho do Jeca, que voltou a se chamar Moulin Bleu. Inclusive, Genésio chegou a atuar com o Grande Otelo em algumas peças desse período. E em 1961, aconteceu algo ainda mais curioso. Bill e Genésio participaram de um programa especial em uma rádio, junto com vários outros humoristas.
Era um programa especial sobre o humorismo. O estranho é que Tom Bill já não trabalhava com Genésio há muito tempo e, pelo que sabíamos, já tinha até voltado para a Itália. Em 1966, Genésio e Bill também atuaram juntos novamente no Moulin Bleu, mas não foram tantas vezes. Nessa época, Bill chegou a ser produtor da Rádio Américo, mas não se tem quase nenhuma informação sobre, como tudo sobre Bill, né? Moinho do Jeca também foi o nome de um programa apresentado por Genésio em várias rádios. Não se tem nenhuma informação sobre isso, basicamente, mas aparentemente esses programas também foram lançados em discos. O Genésio Arruda Júnior, filho de Genésio Arruda, me mandou algumas fotos dos discos que ele tem, mas ele não possui o tocador de discos 45 RPM, então é impossível escutar algumas gravações. Genésio gravou vários discos, desde 1929 com Vai Santinha e Odalisca, até o começo dos anos 40. Alguns discos têm suas gravações perdidas, como Vai Santinha, Odalisca e Trovas do Sertão. Vamos já. O cinema é uma escola onde se aprende a beijar. Vem cá, Jurema, vamos hoje ao cinema. Uma casinha, uma mulherzinha, uma sogrinha, um filhinho, gordinho, bonitinho. Vai ao cinema. Dia primeiro, vendeiro, açougueiro, padeiro, leiteiro, carvoeiro, sapateiro, jornaleiro, jardineiro e quitandeiro. Uma das músicas de Genésio teve a participação de Luiz Gonzaga no início de carreira tocando sanfona. Adeus, minha gente, minha terra é o suco. Lá vai o trem andando, vucu, 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 vucu. Adeus, minha gente, minha terra é o suco. Lá vai o trem andando, vucu, 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 vucu. Como eu disse, Genésio teve uma banda. Bem, desde 1929, com a gravação de Vai Santinha, Genésio já demonstrava essa vontade de fazer uma banda. Por volta de 1931 ou 32, Genésio começou a fazer apresentações em teatros com um conjunto típico. Porém, a verdadeira bandinha do Genésio Arruda só seria realmente criada em 1955. Nessa bandinha, Genésio juntou toda a sua família, sua esposa e seus filhos. Tanto que esse era o principal intuito da bandinha, manter a família de Genésio Arruda mais próxima. Então a banda caipira Genésio Arruda é a alegria, é a descontração, é as músicas alegres, é uma mistura de banda do interior com a música sertaneja. O meu pai ele criou a bandinha Genésio Arruda para poder ficar junto da família. Porque meu pai era um homem de teatro, era cineasta, ele foi precursor de Mazzaropi, inclusive. Mazzaropi se espelhou nele como caipira. Genésio também fez várias caravanas com outros atores com a bandinha. A banda também trabalhou fazendo algumas vinhetas para programas, semelhante ao Traje a Rigor do De Noite. Genésio fez diversas apresentações nas cidades do interior do Brasil, em teatros e especialmente em circos, além de suas apresentações na rádio com a bandinha e fazer apresentações semanais nas escolas paulistas. Após a morte de Genésio, o seu filho Genésio Arruda Júnior deu continuidade à banda. Inclusive, eu entrevistei o Genésio Arruda Júnior para a produção desse documentário. Ele me ajudou muito, me mandando até algumas fotos que utilizei. Enfim, Genésio Arruda Júnior começou a atuar no ramo musical na banda de seu pai, quando tinha apenas 8 anos de idade. Em 1982, Genésio Arruda Júnior lançou um LP com o Ranchinho II, da dupla Alvarenga e Ranchinho. Inclusive, nesse LP temos regravações de algumas músicas do Genésio, como Vai Santinha e Pé no Chão. A mulher é um busca-pé que corre do ar serpente. Quanto mais se foge dela, mas ela corre atrás da gente. A mulher é um busca-pé que corre do ar serpente. Quanto mais se foge dela, mas ela corre atrás da gente. Namorei uma menina que era uma lindura, mas quando ela falava,
caía-lhe a dentadura. Nos anos 90 teve a Banda do Laço e em 2008 a banda Fort Buffalo Bills. Nessa banda realizou apresentações até com um cover do Genésio Arruda, na cidade de São Carlos. Como é que se Boa noite! Queria dar meu boa noite pra vocês, boas festas, feliz ano novo, e eu trago aqui um abraço do meu cavalo. Me falaram que você ficou bravo com a tua mulher, você deu um maior escândalo de ataque nervoso. Que foi, gente? Você sabe que eu sou um homem violento. Ah, eu sei. Você imagina que a minha mulher, a Rosa, sua mulher Rosa, sentada no sofá, junto com o padeiro, no maior TTT, no maior love, carinho. Mas que coisa ridícula. Eu fiquei louco na vida. Você matou ela. Você então, quando viu a sua mulher sentada com o outro, sentada no seu sofá, você matou ele? Não matei, mas você não sabe nada. Eu tomei uma decisão daquelas pra acabar de vez com essa situação. De macho mesmo? É. Então você chegou e encontrou ela sentada com o outro no seu sofá, você deitou ela sentada nos dois? Não, eu fui bem enérgico, tomei uma providência definitiva, vendi o sofá. Vamos mostrar pra vocês então agora. Vai, Santinha, que já é Santinha. Namorei uma menina que era uma lindura, mas quando ela falava, caía-lhe a dentadura. Em breve lançará a banda Brazilian Country Band. Genésio Arruda Jr. nasceu em setembro de 1948 e até hoje é produtor musical e band leader. Genésio. Falamos muito sobre sua carreira, mas e quanto à sua vida pessoal? Bem, segundo seu filho, Genésio era calmo, falava baixo, não gostava de palavrão e tinha um coração caridoso. Também era muito emotivo, o que difere muito do seu personagem caipira que ele interpretava, com piadas de sacanagem e que sempre falava o que dava na telha. Genésio também era esotérico, muito supersticioso. O camarim que lhe deu sucesso foi o camarim número 13, além de seu nome ter 13 letras. Ele dizia que 13 era seu número da sorte. Genésio também tinha uma cadelinha chamada Flores Bela, que sempre levava ao seu camarim no teatro. Em entrevista para a revista Cinearte, em 1940, Genésio disse ser um sujeito melancólico e que às vezes ficava até impressionado de ter feito certas piadas no palco. Em entrevistas, ele também disse que adorava o uísque, além de gostar muito dos comediantes americanos Stan Laurel e Oliver Hardy, o gordo e o magro. Genésio também adorava ler gibis. Além de que Genésio teve uma mania de comprar apenas carros amarelos por muito tempo. Genésio adorava amarelo e viu um carro amarelo em um filme americano em que um piloto famoso dirigia, então decidiu comprar um carro e que ia pintá-lo de amarelo, já que essa cor era completamente incomum nos carros brasileiros daquela época. Ele inclusive colocou a caricatura do seu personagem caipira atrás do carro. Isso foi na época da Segunda Guerra Mundial, quando os carros ainda utilizavam gasogênio, nem gasolina era. O carro ficou muito famoso e chamava a atenção aonde aparecia, e por isso um caricaturista da Folha de São Paulo criou uma caricatura de Genésio em um cavalo amarelo. O cavalo tinha farol, para-choque e tudo mais, era como se fosse uma paródia do carro. O cavalo também apareceu nas propagandas de Genésio pro Guaraná e também virou a logotipo da banda caipira. Se casou em 1º de setembro de 1939 com Noêmia Arruda. Ela nasceu no dia 26 de maio de 1916 em Belém do Pará e foi criada em São Paulo. Foi atriz e trabalhou no circo dos Irmãos Liendo. Além de atuar, ela cantava, sapateava e até fazia números com cavalos. Segundo Genésio Arruda Jr., ela era muito enérgica, muito brava, mas tinha um coração mole, além de cozinhar muito bem. O casamento deu origem a 4 filhos: Genésio Arruda Jr., Geraldo Arruda, Nazaré Arruda e Noemi Arruda. Antes disso, Genésio tinha sido casado com uma atriz que trabalhou com ele no teatro, a dona Açucena.
Eles não tiveram nenhum filho e após a morte dela, Genésio se sentia muito sozinho e como já era afim de Noêmia, resolveu pedi-la em casamento e deu no que deu, né? Logo após se casarem, ela entrou na companhia teatral de Genésio, onde ensinou várias peças, inclusive como caipira também. Em 1962, Genésio se candidatou a deputado estadual do estado de São Paulo. E em sua campanha eleitoral, Genésio se apresentava com sua bandinha pelas cidades do interior de São Paulo. Se apresentava principalmente em praças públicas. Genésio era muito amigo de Getúlio Vargas e isso pode ter servido como uma espécie de inspiração para ele começar com sua carreira política. Genésio chegou a comprar uma casa de aclimação com a ajuda de Getúlio Vargas, já que Getúlio apoiava muito os artistas brasileiros da época. Genésio recebeu o certificado de amigo da cidade de São Paulo pelos serviços prestados à cidade, além de ter recebido a chave da cidade de São Paulo, um prêmio simbólico. Nos últimos anos de sua vida, Genésio não parou de atuar, mas focou nas apresentações que fazia com sua bandinha. Em uma entrevista de 1965, perguntaram para Genésio se todos aqueles anos atuando não teria o deixado rico. Genésio respondeu que na sua época os artistas ganhavam muito pouco, mal dava para educar os filhos. Genésio também guardava com muito carinho seus prêmios, itens de filmes e peças em que atuou, e até cartazes. Genésio sofreu uma queda que resultou na fratura do fêmur. No dia 27 de agosto de 1967, Genésio foi internado para a operação. Genésio morreu de infarto no dia 2 de outubro de 1967. Após a morte de Genésio, foram feitas algumas homenagens. Uma rua com seu nome surgiu em São Paulo, capital. Em 2010, tivemos o lançamento do livro Genésio Arruda, um caipira da Vila Neri e o cinema falado, que foi muito útil para a produção desse documentário, servindo de base para muitas informações. O livro foca na relação de Genésio com a cidade de São Carlos, além de também falar sobre sua carreira no cinema. Também houve a iniciativa do vereador Antônio Stella Muruzzi, de construir um busto de Genésio Arruda na Praça do Bonde, porém o projeto não foi levado para frente. Enfim, Genésio foi um artista muito importante que acabou inspirando vários outros artistas caipiras, como Simplício da Praça é Nossa, o Nhô Juca, Nhô Totico, que ficou muito famoso na rádio, e a Nhá Barbina, que chegou até a se apresentar com Ranchinho II cantando algumas músicas de Genésio. Vai, meu amor! Olha, mais respeito comigo, mais respeito. Essa é educação. Olha, eu tô sentindo como vencer. Eu vim desejar pra você uma boa entrada de ano novo e uma boa saída de carnaval. Mas, ué, pra mais de que saída de carnaval? Que às vezes você entra bem no carnaval. Ah, é? Dá um abraço pra mim. Ô, Barbina, eu desejo o mesmo pra você. Obrigada. Mas tem uma coisa, eu tô muito sentido com você. O que eu fiz, mas sentido mesmo, porque me chamaram a atenção. O que eu fazer? Da pouca vergonha. Além de ter popularizado a figura do caipira no cinema e ter sido precursor de Mazzaropi. Enfim, a obra de Genésio não pode ser esquecida e deve ser preservada. Viva o cinema brasileiro! Viva Genésio Arruda! Rapaz, você faz uma atrapalhada que até parece estrangeiro. Ó, caipira, você se caiu de 4 pés agarrado numa vassoura, você não se levanta mais. E você, se caiu uma chuva de cangaia, você junta mais de 8.
Tchau.